Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui no canal. Então já queria lembrar vocês todos aí que estamos chegando aos 50 mil inscritos aqui, 50 mil vascaínos, e vai rolar em breve um sorteio de uma camisa igual essa aqui, retrô do nosso Vascão. Então, para você participar é muito simples, obviamente você tem que estar inscrito aqui no canal, e também para ter mais chance aí, aumentar sua chance de ganhar essa camisa, siga aqui ó, as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso Facebook, tá tudo aqui embaixo para você poder aumentar suas chances aí no sorteio, beleza, galera? Então, antes de começar o vídeo, queria lembrar vocês aí, para mudar aquela moral, deixar aquele like, ó, deixar aquele joinha aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho que tem logo aqui e ativar o sininho de notificações que tem ali do lado para receber aquele aviso do YouTube quando tiver vídeo aqui no canal, beleza, galera? Então, no vídeo de hoje aí, vamos estar falando sobre alguns assuntos. O principal assunto que está me incomodando muito é a quantidade de lesionados que o Vasco tem todo jogo. Todo jogo o Vasco tem 1, 2, 3 jogadores se machucando. Não dá para entender o que está acontecendo, então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, a quantidade de lesões que os jogadores do Vasco vêm tendo. Vamos estar comentando também sobre os próximos jogos do Vasco aí antes da parada para a Copa do Mundo, partidas importantes que o Vasco precisa pontuar, obviamente, aí nesses 5 jogos, então vamos estar falando sobre isso. Vamos também estar falando sobre a volta, né, dos jogadores que o Vasco vai ter para esse jogo importante de quarta-feira contra o Paraná em São Januário, e no final vamos estar falando sobre a importância da base do Vasco nesse momento que o Zé Ricardo vai ter que utilizar e a molecada vai ter que dar conta do recado. Então vamos falar sobre isso aí também. Então é isso aí, galera, não esqueçam de dar aquela moral, deixar aquele like, seguir o canal se você não seguiu ainda e obviamente compartilhar aqui os vídeos, o canal, nos seus grupos de Zap, seu Facebook, pra gente crescer cada vez mais rápido aqui, juntar o maior número de vascaínos possíveis aqui no canal, pra ter mais sorteio de camisa, pra gente ter mais voz dentro do Vasco e obviamente mais entrevistas. Vamos ter uma entrevista em breve aí com algumas pessoas do Vasco. Uma delas vai ser o Júlio Brandt, que ontem eu confirmei com ele a entrevista, provavelmente daqui a uma semana e meia a gente vai estar fazendo essa entrevista, que ele está fora do Brasil no momento. Outra vai ser com o Carlos Leão também, que é um outro membro aí dentro do Vasco aí, que está trabalhando junto com o Alexandre Campelo. Então vamos trazer ele aqui também para fazer uma entrevista. Então fiquem ligados aí que em breve a gente vai estar divulgando as datas disso aí, beleza, galera? Então vamos começar aqui falando da importância que vão ter esses próximos 5 jogos do Vasco válido pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco aí tem uma sequência de 3 jogos em casa, 2 jogos fora, até o dia 13 de junho. Jogos importantíssimos que o Vasco precisa e muito pontuar. No mínimo o Vasco tem que fazer ali 9 pontos desses 15 que o Vasco tem pela frente. Tem que ganhar os 3 jogos em casa, sendo que um desses jogos é um clássico contra o Botafogo. Então o próximo jogo, como a gente sabe, é um jogo contra o Paraná, em São Januário, na quarta-feira. O Vasco aí, obviamente, tem mais uma vez muitos desfalques para essa partida. Vai ser uma partida complicada, mas o Paraná, galera, o Paraná tá lá embaixo da tabela. O Vasco não tem que nem pensar em outro resultado que não seja vitória nesse dia. A torcida vai ter que dar um jeito de apoiar. Eu sei que tá todo mundo chateado, tá todo mundo estressado, mas a torcida nesse momento aí, se a torcida não apoiar, aí realmente a carruagem vai cair ladeira abaixo. Então nós vamos ter que dar um jeito de tirar força de onde que a gente não tem para estar apoiando esse time aí. Vamos ter que cantar e obviamente protesto, podemos protestar contra a diretoria, contra jogador aí que sacaneou a torcida, mas na hora do jogo não vai ter jeito. A gente vai ter que dar um jeito de ajudar o clube e com certeza apoiar aí pra gente sair com a vitória. Depois o Vasco pega um clássico contra o Botafogo, um outro jogo aí importante, que também é contado como um jogo em casa, né? Apesar de ser um clássico, é mais um jogo que eu acredito que o Vasco vai ter que dar um jeito de ganhar. Botafogo, apesar de não ter um grande time, tá com um time bem encaixado. Nesse momento, vive um momento um pouco mais tranquilo que o nosso do Vasco. Então o Vasco vai ter que ganhar do Paraná, embalar, ganhar confiança, ir pra cima do Botafogo e ganhar também. Porque senão, depois pega o Cruzeiro fora de casa, galera. E Cruzeiro fora de casa, a gente sabe que vai ser um jogo ali complicadíssimo. A gente viu no último jogo entre Vasco, Cruzeiro e São Januário que
o time dos caras é um time muito mais forte tecnicamente que o nosso, taticamente falando, é um time muito mais encaixado, então vai ser um jogo extremamente complicado pegar o Cruzeiro fora, ainda mais na situação que a gente vive. Vamos torcer para que o Vasco traga essas 2 vitórias, que vão ser difíceis, não tô falando que vai ser fácil, mas com 2 vitórias pode dar uma animada para de repente ir jogar contra o Cruzeiro fora de casa e buscar ali um empate, de repente ali aquele empatezinho, 1 ponto, não é ruim coisa ali para pegar o Cruzeiro fora de casa. Após esse jogo contra o Cruzeiro, o Vasco volta para São Januário, pega o Sport, então mais um jogo ali que na minha concepção, na minha opinião, o Vasco tem que trazer os 3 pontos, não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória contra o Sport em São Januário, um jogo que vai ser difícil, eu sei, o Sport é outro time enjoado, aquele time chato, ganhou agora do Palmeiras aí num jogo complicadíssimo e mostrou aqui que Campeonato Brasileiro é um campeonato muito nivelado, então vai ser um jogo difícil mais uma vez e obviamente Vasco tem que dar um jeito de conseguir esses 3 pontos. Depois, a outra partida que o Vasco tem aí, que no dia 13 de junho, o Vasco volta a sair do Rio para pegar um Internacional fora de casa. Outro jogo complicado, outro jogo catimbado, a gente sabe como é que são os gaúchos, são aqueles caras que tem aquele futebol pegado, então vai ser aquele jogo complicado, mas acredito, se o Vasco fizer 9 pontos nesses 4 primeiros jogos, ganhando do Sport dentro de casa em São Januário, pode ser também que vai aí pegar o Inter um pouco mais motivado e alguma coisa possa acontecer, apesar de eu achar difícil uma vitória fora de casa contra o Inter nessa partida. Então é isso, esses são os próximos 5 jogos do Vasco, como eu falei, no mínimo 9 pontos dentro de casa, a gente tem que tentar trazer para dar uma aliviada, né, na situação, chegar ali um pouco mais para cima da tabela nessa parada para a Copa do Mundo e dar uma respirada para poder deixar o Zé Ricardo trabalhar esse time, para poder melhorar o melhor possível para a volta, né, e para o restante do ano de 2018, possivelmente com novos nomes chegando aí em São Januário, galera. Agora eu queria comentar um assunto que está me incomodando muito, e eu sei que está incomodando todos os torcedores do Vasco, que é a quantidade de lesões que os jogadores do Vasco vem tendo aí durante o ano de 2018. É impressionante que todo jogo do Vasco 1, 2, 3 jogadores se machucam, sente lesão, ou é isso ou é aquilo. Ontem mesmo foi um exemplo disso. Ontem, durante a partida, 3 jogadores do Vasco sentiram lesão. Primeiro foi o Kelvin, que obviamente saiu, né, quando ele sentiu ali uma lesão na coxa. O outro que sentiu ali também, no final, no meio, né, do segundo tempo, foi o Rafael Galhardo e o outro, Bruno Silva. Então não dá para entender, não sei se a preparação física não está sendo bem feita. Eu não sou aqui um especialista para criticar ou para falar aqui que está sendo bem feito ou não, mas em que fica estranho fica. Antes dessas 3 lesões aí do Rafael Galhardo, Bruno Silva e Kelvin, tinha se machucado o Thiago Galhardo, como a gente lembra que sentiu, né, e está aí já afastado há 2 jogos, não sabe nem se volta para quarta-feira. Na última partida o Wesley sentiu também, então não jogou no jogo de ontem. E é impressionante, cara, é muito jogador. E antes disso tivemos outros jogadores aí saindo. O Giovanni Augusto também ficou afastado durante muito tempo, que sentiu lesão. Muita gente fala que ele já veio bichado do Corinthians, eu não tenho como confirmar isso ou não, mas que é estranho, tá entendendo? E tivemos outros jogadores aí sentindo lesões, ficando afastado durante muito tempo. Então, cara, eu acho que é um time profissional. Você não, infelizmente, eu fui dar uma olhada aí, dei até uma pesquisada em outros times aí, para ver se tinha essa quantidade de jogadores lesionados, cara. E geralmente é 1, 2, 3 no máximo jogadores lesionados aí durante um período de um mês. E no Vasco, cara, eu não quero concordar ou discordar de ninguém, mas que é complicado entender. Eu não quero nem dizer da recuperação dos jogadores. Recuperação é outra coisa. Se os caras estão se recuperando rápido ou não estão, aí eu nem entro nesse assunto. Mas, cara, que os caras estão se machucando muito tão, e outra, os caras cansam muito em campo, é impressionante como os caras muito ali cansados, segundo tempo, o time cai de qualidade, com muito, né, geralmente aí você vê o Vasco no segundo tempo recuando demais, ficando acuado. Então eu não sei o que está acontecendo. Sinceramente, eu queria entender um pouquinho melhor. Primeiro, por que tantas lesões estão acontecendo? Segundo, por que a qualidade física do time no segundo tempo geralmente é absurdamente diferente do primeiro tempo? Então fica aqui uma pergunta para poder, de repente, aí alguém de dentro do clube poder estar ajudando e respondendo, porque realmente está uma situação muito estranha. Agora eu vou falar um pouquinho desse próximo jogo aí contra o Paraná.
um jogo importante, como eu falei. O Vasco mais uma vez tem muitos desfalques. Vamos torcer aí pro Wesley conseguir voltar a tempo para poder jogar na zaga. Obviamente tem o Ricardo Graça, que fez uma grande partida ontem, foi o melhor do jogo contra o Bahia, que também pode ser utilizado. Tem a questão do Desábato e o Wagner, que estão suspensos e não jogam esse jogo de quarta-feira, ou seja, o Zé Ricardo mais uma vez vai ter que estar mexendo. O Bruno Silva pode ser um desfalque, então o Zé Ricardo talvez tenha que entrar com uma dupla de cabeça de área completamente modificada. Eu acredito que se Bruno Silva e Desábato não puderem entrar, ele vai entrar com a dupla que é oriunda da base, né? O Andrei e o Bruno Cozendei, que na minha opinião já poderiam estar tendo oportunidade nesse time, então de repente vai ser uma oportunidade dos dois jogarem como titulares juntos, que seria muito legal de ver. Então vamos ver o que vai acontecer. No meio campo ali, a gente não sabe se o Giovanni Augusto já vai entrar titular. Ontem entrou e, meu Deus do céu, foi ridículo a entrada do Giovanni Augusto ontem em campo. Eu fiquei decepcionado demais, mas de repente entrando como titular pode ser um pouco diferente. E vamos ver como o Zé Ricardo vai armar esse time. Ele vem aí tentando, né, fazer de tudo para poder armar o time da melhor forma possível. Já o Rafael Galhardo, se não jogar, pode ser que entre o Luiz Gustavo como zagueiro, como lateral direito, que é um cara que não joga desde o Campeonato Carioca. Então seria também um outro jogador aí que nós teríamos a chance de observar e ver como que se sairia nessa partida, mas infelizmente não tem muito o que fazer. Isso aí me leva já ao próximo assunto, que é a importância que vai ter a base do Vasco nesse momento agora, de jogadores lesionados, dessa complicação que o Vasco está vivendo. O Zé Ricardo não vai ter outra escolha nesse momento a não ser utilizar a molecada. Ontem no jogo ele colocou o Caio Monteiro e o Paulo Vitor como titulares, que na minha opinião foram muito mal, achei muito mal. O Paulo Vitor não como titular, mas entrou ali logo no começo do primeiro tempo ali com a lesão do Kelvin, e na minha opinião os dois decepcionaram. Depois no finalzinho ele botou o Moretti no ataque, que apesar de ter jogado pouco tempo ali, 10, 15 minutos, na minha opinião ele fez mais que o Caio Monteiro o jogo inteiro, correu, se posicionou ali, tentou mostrar ali a disposição. E, cara, é isso que o Zé Ricardo vai ter que fazer. Vai ter que botar o Lucas Santos, que voltou da seleção brasileira agora, e também o Marrone. Vai ter que dar oportunidade pros moleques. Vai ter que subir outros moleques da sub-20 aí, que na minha opinião os moleques vão subir querendo o jogo, vão querer ali mostrar futebol. Tenho certeza que a garra, a disposição e a vontade de mostrar ali futebol com a camisa do Vasco vai ser muito maior do que muito jogador que está aí no elenco profissional nesse momento. Então esse é o momento de dar oportunidade para esses moleques. Espero que já que nesse jogo de quarta-feira, Lucas Santos, que é o Robinho, vulgo Robinho, que eu não gosto de chamar de Robinho, mas muita gente chama, tem que já estar no banco dessa partida, assim como o Marrone, assim como o Moretti, tá entendendo? Eu sei que o André Rios vai voltar e deve ser o titular, mas leva os moleques pro jogo, tá entendendo? Pra poder já começar a climatizar a garotada com essa questão profissional. E aos poucos, Ricardo, vamos colocando essa galera pra jogar aí, porque eu tenho certeza que eles vão dar conta do recado muito melhor do que muito jogador que já tá no profissional. Beleza, galera? Então é isso aí, mais uma vez peço para vocês dar aquela moral aí, deixar aquele like, inscreva-se no canal para você poder sempre estar atualizado aqui de notícias. Aqui tem notícia do Vasco todo dia de manhã, 6 da manhã, 5h30 da tarde e também 10 da noite a gente entra ao vivo para trocar aquela ideia gostosa aqui sobre tudo que aconteceu no dia do Vasco. Beleza, galera? Então se liga, siga as redes sociais do canal que estão aqui embaixo para poder participar do sorteio dessa camisa maravilhosa aqui do nosso Vascão. E é isso aí, tamo junto, fica ligado aí que mais tarde eu entro ao vivo pra gente trocar aquela ideia. Vamos que vamos, Vascão acima de tudo. Vasco! Tamo junto, galera. Vasco!